Olá, quero compartilhar com vocês uma mensagem maravilhosa sobre o nosso Papai do Céu. É muito bom a gente conhecer o Pai da gente. Quantos filhos por este mundo não conhecem seus pais? Não conhece o pai, às vezes não conhece nem a sua mãe. Assim que nasceu, foi jogado para um e para outro e não teve aquele carinho de ter um colo de um pai e um colo de uma mãe. Mas, louvado seja Deus, nós temos um Pai maravilhoso. É o chamado Pai Criador dos céus e da terra. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Para quem Deus trabalha? Para o filho que nele espera. Mas o Papai do Céu é tão bom, tão maravilhoso, que ele trabalha até para aqueles que não têm esperança nele. No livro do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o próprio Jesus deixou bem detalhado aqui, capítulo 5, versículo 45, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Veja como o Papai do Céu é muito bom. Não existe nenhum pai da terra que possa comparar ao Papai do Céu. Às vezes o pai trabalha para aquele filho que gosta dele, que ama ele, que reconhece o seu carinho, o seu amor. Mas tem pai que não trabalha para aquele filho errante, para aquele filho. Mas o verdadeiro pai deve trabalhar em favor de todos os seus filhos, que sejam filhos bons ou que sejam filhos maus. Mas, graças a Deus, nós temos um Pai maravilhoso que nos ama com todo o amor. E esse Pai, ele trabalha de uma forma maravilhosa. O primeiro trabalho de nosso papai foi de ir atrás do casal Adão e Eva, que depois do pecado eles fugiram, se distanciaram, se esconderam de Deus. Mas o papai foi atrás deles. E eles reconheceram que necessitavam de um Salvador. Eles aceitaram o plano da salvação. E nosso Papai do Céu preparou uma segunda vestimenta para eles, peles de animais. E aquela vestimenta tão maravilhosa, eles poderiam viver bem no calor, no frio, no sol. Tá? Era uma roupa protetora. Um símbolo também da justiça de Cristo envolvendo o casal. No livro de Jó, o capítulo, ou melhor, Jonas capítulo 4, versículo 11, Deus conversando com Jonas, Deus diz assim: e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, e que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais.
Então veja o cuidado do Papai do Céu. O Papai do Céu não faz nada sem avisar. Ele disse que Jonas deveria avisar a cidade de Nínive, porque ele ia destruir aquela cidade. Mas se o povo se convertesse, então ele deixaria de cumprir, ele deixaria de mandar descer fogo. Então Jonas, a princípio ele fugiu do Papai do Céu, mas quem é que consegue fugir de Deus? Às vezes uma criança, um filho aqui da terra consegue se esconder, consegue fugir do pai. E às vezes o pai procura e não acha. Mas quem é que pode esconder do Papai do Céu? Então, Jonas fugiu da presença do pai, mas Deus acompanhava Jonas. Apesar dos pesares, Jonas teve que passar por uma agonia terrível, 3 dias dentro de um peixe, dentro de uma embarcação. Ele orava ao Papai do Céu, dentro daquele peixe, nas profundezas do mar. Mas o Papai do Céu foi tão maravilhoso que cuidou daquele homem, daquele profeta. E depois Deus mandou o peixe vomitar Jonas na praia de Nínive. E Jonas, quando se viu na praia de Nínive, ele viu que a sua missão estava à sua frente, não tinha como fugir da sua missão. Então ele advertiu a cidade, percorreu a cidade de um lado para outro, advertindo, e graças a Deus que os ninivitas se converteram, e até mesmo os animais jejuaram. Por quê? Deus ele teve compaixão daquela cidade. Deus teve compaixão dos ninivitas. O Papai do Céu tem compaixão dos seres humanos e também tem compaixão dos animais. Como diz a última parte do versículo 11 de Jonas 4, não terei eu compaixão de 120 mil homens e também de muitos animais? Até mesmo os animais jejuaram. Veja como o Papai do Céu é muito bom. Não existe nenhum pai semelhante a este pai. Jesus falando, se um pai de vocês, sendo maus, sabe dar boas coisas aos filhos, quanto mais o nosso Papai do Céu sabe dar boas dádivas. Se pedir ao Espírito Santo, ele vai conceder o Espírito Santo. E no momento certo, o Papai do Céu vai ajudar. Que maravilha! O verdadeiro pai, ele se preocupa em moradias, se preocupa em alimentação, né? Uma boa escola para o filho. O pai verdadeiro, ele tem toda a preocupação com a família. E Jesus, como nosso pai, é nosso pai, nosso irmão mais velho. Nas profecias de Isaías disse que um menino nos nasceu, né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que maravilha! Então Jesus, quando estava para partir deste mundo e voltar para o seu Pai, ele percebeu que os discípulos estavam tristes, porque Jesus falou que em breve ele ia deixar o mundo e ia voltar para o Pai. Em João 14 ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Que maravilha! Jesus apontou para cima e disse, na casa de meu Pai há muitas moradas.
Então, Jesus deixou essa promessa maravilhosa de voltar para buscar a sua igreja, para o reino celestial. E no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 16, mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, Paulo, escrevendo aos Hebreus, deixou bem claro que Deus não se envergonha de dizer que é o nosso Deus, é o nosso Pai. Por quê? Preparou uma cidade maravilhosa para os seus filhos. E nas visões de João, do Apocalipse, capítulo 22, capítulo 21, o versículo 2 e 3. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Que maravilha! Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Quais os homens? Os homens fiéis. Os filhos fiéis. Aqueles filhos que abraçaram as promessas do Pai, que confiaram no Pai. Aqueles filhos que, como disse Isaías 64, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus preparou uma cidade maravilhosa, uma cidade dourada, uma moradia maravilhosa. E nessa moradia maravilhosa, o versículo 4 de Isaías de Apocalipse 21, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Para quem esta cidade? Quem vai morar nesta cidade? O versículo 7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho. Que maravilha! É maravilhoso ser filho de um Pai celestial, ser filho de um Deus amoroso, um Deus de misericórdia e também um Deus de justiça. E Salmo 104, versículos 10 ao 14, Salmo 104, o salmista Davi, falando sobre o próprio Deus que cuida da natureza, Salmo 104, 10 ao 14, tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses matam com ela a sua sede, junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, e a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para os animais, e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Que maravilha! Deus cuida dos animais, da natureza, e Deus cuida do homem. É um Pai maravilhoso que cuida da sua criação. E no Salmo 103, versículo 13,
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O verso 14, pois eles conhecem a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Que maravilha! Vamos aproveitar o tempo para adorarmos o nosso Pai. O próprio Jesus disse que Deus está procurando adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Quantas pessoas adoram deuses tão pequenininho? Quantas pessoas têm uma fé tão grande num Deus tão pequenininho? E nosso Pai é tão grande, mas quão pequenina é a nossa fé. A nossa fé precisa aumentar. Precisamos acreditar mais nas promessas de nosso Pai. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é como um pai terrestre que promete algo para o filho e não cumpre. Então, você, papai, se você prometer algo de bom para o filho, cumpra. Se você prometer uma surra para o filho, caso o filho não cumpriu o que prometeu, então cumpra, para que o filho possa crescer nos caminhos do Senhor. Mas vamos fazer como Deus. Vamos fazer tudo com amor, pensando no futuro. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a sua graça. Que essa mensagem maravilhosa sirva para todos os pais. Que todos nós, como pais, possamos segurar na mão de nosso Papai do céu e não soltar de jeito nenhum. Assim como uma criança que está andando, que se soltar a mão do pai, a criança cai. E o pai sempre segura firme na mão do filho. Assim também Deus segura firme na nossa mão. Não vamos fazer com que a nossa mão se solte da mão do nosso Pai. Que Deus nos dê a sua graça e nos prepare para as mansões celestiais. Esse é meu desejo, segue as minhas orações. Amém?